Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, agora terceiro bimestre. Meus queridos, o ano já está acabando e hoje nós trazemos para vocês a aula de revisão do terceiro bimestre do conteúdo de História do oitavo ano. Então, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Quadrado, aqui onde você encontra conteúdos de História, de Geopolítica, de Geografia, e a gente sempre vai trazer para vocês aí o que tem de mais relevante acontecendo no mundo e mais precisamente sempre as aulas de revisão para cada bimestre do conteúdo de história. Então agora vamos partir aqui para a aula do oitavo ano do ensino fundamental. Beleza? Esse bimestre a gente está testando um novo formato, vamos ver se funciona ou tudo que a gente faz é para ficar melhor para vocês. Então vamos lá, vamos partir já para o conteúdo, vamos fazer uma aula aí rápida, concisa, sem muita enrolação para que vocês não percam muito tempo, ok? Vamos lá então? Aí, beleza. Estamos aí já no primeiro slide. Então você acompanha comigo, a tua tela está cheia agora, eu saí da tela, você não vai ter que ficar me aturando agora durante toda a aula. Então vamos lá. A independência do Brasil e o período imperial. Esse conteúdo aborda eventos cruciais da história do Brasil, desde a chegada da família real portuguesa em 1808 até o período após a independência em 1822. Vamos explorar as transformações políticas, econômicas e sociais que moldaram o Brasil durante o século XIX. Então agora você acompanha comigo essa aula. Vamos começar pela chegada da família real portuguesa ao Brasil. Lembre-se que nós estávamos no contexto do Império Napoleônico, certo? E Napoleão decide invadir Portugal, certo? Lembrem-se do bloqueio continental, aquela ordem de Napoleão que, se você está comigo, obviamente você não vai negociar com a Inglaterra. Vamos nos lembrar disso. Então, Napoleão vai dizer para o Império Português, para o príncipe Dom João VI, que era o príncipe regente ainda à época, vai dizer assim, olha, se você está comigo, você não vai mais negociar com a Inglaterra. E a Inglaterra, por outro lado, vai dizer assim, olha, se você está comigo, você não vai ceder às pressões francesas. E aí o príncipe Dom João, entre uma coisa e outra, o que ele vai decidir então? Ele vai decidir dar no pé de Portugal e trazer a corte portuguesa inteira para o Brasil. Lembrando que hoje em dia a gente já tem alguns registros que dão conta de que essa ideia de trazer a corte portuguesa para o Brasil era uma ideia que seduzia do príncipe Dom João VI, Dom João na época, né? Não era Dom João VI ainda, né? Dom João VI ele passa a ser somente depois que assume o trono, mas era uma ideia que já seduzia o príncipe Dom João há algum tempo, tá? E aí, com o bloqueio continental, esse bloqueio que determinava a proibição dos países da Europa de negociarem com a Inglaterra, ele vai juntar a necessidade, né, com aquilo que lhe é aprazível. Então você junta a fome com a vontade de comer, como diz no popular. E aí nós vamos ter então a fuga da corte. Eu não gosto desse termo fuga, mas tudo bem, vamos usar fuga da corte, essa estratégia adotada por Dom João VI, por Dom João na época, né, de trazer a corte portuguesa para o Brasil. Então, em 1808, a corte portuguesa atracou no litoral brasileiro e aqui estabeleceu-se para fugir de Napoleão Bonaparte e manter relações comerciais da colônia agora e não mais lá da metrópole. Beleza? Então, vai ter algumas transformações na América Portuguesa por causa disso, certo? Em relação ao comércio, né, os ingleses foram os mais beneficiados, né, pela dianteira industrial e sua aliança política com os portugueses. Né, os manufaturados ingleses eram os principais produtos que adentravam os portos da América Latina. Primeira ação, primeiro ato de Dom João ao chegar ao Brasil é abrir os portos. Então nós vamos ter a abertura dos portos, contudo não tinha apenas um aspecto econômico. Essa abertura dos portos abriria a América para o mundo. A partir de então, a região recebeu viajantes de várias nacionalidades que contribuíram para ampliar o conhecimento que se tinha sobre a América. Muitos estudiosos, a biblioteca que veio junto com Dom João. Dom João libera a imprensa no Brasil, né? No caso, você já vai poder publicar livros no Brasil a partir da chegada da família real ao Brasil. Então nós vamos ter o Brasil realmente entrando, se abrindo para o mundo. Né? E o Brasil entrando no convívio mundial, deixando de ser aquela grande fazenda portuguesa para agora fazer parte realmente do mundo conhecido da época.
Lembrando que quando Dom João e a corte portuguesa colocaram os pés no Brasil, foi a primeira vez que nós tivemos um rei, ou uma rainha no caso, porque o príncipe Dom João ainda não era rei, mas que nós tivemos um monarca colocando os pés na América. Foi a primeira vez, isso nunca tinha acontecido antes. E nós podemos dizer também que a chegada da família real portuguesa ao Brasil dá início ao processo de independência. Nossa independência não foi obra de um único ato. O Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, foi sim o resultado de um processo iniciado com a abertura dos portos das Nações Amigas, obra de Dom Pedro, do príncipe Dom João, em 1808, logo após a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Pondo fim ao pacto colonial, rompiam-se as amarras com Portugal, pois o monopólio estava extinto a partir dali. Certo? Bom, nós tivemos então a proclamação da independência. A proclamação da independência, como a gente acabou de falar, ela não foi um ato isolado, ela foi um processo. A gente pode dizer hoje sim, com certeza, que essa proclamação é um processo que teve início lá com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Se a corte portuguesa não tivesse vindo para o Brasil, talvez nós não fôssemos independentes. Não da maneira como foi, o Brasil unido, um território único. Talvez acontecesse como aconteceu com o restante da América, a América Espanhola, que se fragmentou em diversos países. Talvez a mesma coisa acontecesse com o Brasil. O processo de independência provavelmente seria inevitável, mas nós podemos dizer que ele não seria da forma como foi, não seria um território unificado, mas talvez se fragmentasse em diversos outros pequenos países, né, ou republiquetas, como alguns chamam por aí, certo? Então, no dia 7 de setembro de 1822, nós tivemos o Grito do Ipiranga por Dom Pedro, filho da família real portuguesa, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, e ele vai gritar lá, então, independência ou morte. Apesar de alguns historiadores dizerem hoje que talvez esse grito nem tenha existido, mas fontes históricas dão conta que sim, que houve um grito independência ou morte, não montado num cavalo branco, não cercado pelo povo, não com os dragões da independência, que nem existiam ainda à época. Dom Pedro, de fato, não estava com a sua farda de gala, ele estava com roupas de viagem, mas assim, os quadros da época, a gente tem que entender que eles não têm a intenção necessariamente de relatar o fato histórico como ele ocorreu, mas sim a ideia que representa esse fato histórico. Então esses quadros, como a imagem que você vê na tela agora, eles não têm essa intenção necessariamente de dizer, olha, foi assim que aconteceu. Não, mas a ideia era essa. Então, o grito da independência era algo que representava os anseios do povo, que representava os anseios do príncipe na época, Dom Pedro, que seria o imperador Dom Pedro I. Então, era o anseio do Brasil, né, ali reunido naquele ato de Dom Pedro. Tá? E aí, livre de Portugal, o Brasil passou a ter um imperador e adotou a forma de governo chamada monarquia. Então, nós passamos a ter o Império do Brasil, como Dom Pedro sendo o nosso imperador e Dona Leopoldina, nossa imperatriz. Tá? E aí vem a questão, né? Reconhecimento internacional da independência. Talvez esse seja o fato mais interessante de tudo isso. Porque não é bem assim. Né? Não é, proclamou a independência dia 7 de setembro, que maravilha, beleza, somos independentes. Tem todo um processo, teve um processo de expulsão dos portugueses que ainda resistiam à ideia da independência do Brasil, e teve também um processo de reconhecimento dos outros países, né, que vão ser os países que vão ter que reconhecer que o Brasil é de fato independente. Você pode ver hoje, por exemplo, o imbróglio com a Venezuela. Apesar de você ter lá o governo venezuelano e as instituições venezuelanas proclamando Maduro como eleito presidente, alguns países não o reconhecem como presidente da República, outros reconhecem o seu opositor. Então, há sim uma necessidade de que o cenário internacional reconheça aquilo que acontece dentro de cada um dos países. E naquela época também era assim. Então, dentro do contexto europeu, a independência do Brasil ocorreu em meio à reação monárquica centralizadora europeia, o que dificulta o reconhecimento internacional da nossa autonomia. Nós tivemos também o primeiro reconhecimento, né, o primeiro país a reconhecer o Brasil como um país independente foi em 1824, que foi os Estados Unidos. Então veja, o grito da independência é em 1822, e os Estados Unidos são o primeiro país a nos reconhecer como independentes em 1824, 2 anos depois. Claro, havia todo um interesse comercial, econômico, político dos Estados Unidos
na independência do Brasil, por isso eles saem na frente e reconhecem logo o Brasil como independente. E existiu também uma importância diplomática. O reconhecimento internacional foi crucial para estabelecer o Brasil como nação soberana no cenário mundial. Eu sempre destaco, né, que a Inglaterra foi o primeiro país a apoiar a independência do Brasil e o último ou penúltimo, né, se você contar Portugal, a reconhecer a independência do Brasil. Os ingleses sempre tentaram aí, e na época se davam realmente muito bem nesses cenários de independência da América. Depois que eles perderam as suas colônias, suas 13 colônias na América do Norte, eles pensaram, bom, se eu perdi as minhas, agora é vantagem para mim que a Espanha e Portugal percam as colônias delas também, então vou apoiá-los. Apoiava para que proclamassem a independência e depois fazia uma série de exigências que colocaram o Brasil aí na forca, financeiramente falando, durante muitos anos, para que o Brasil tivesse sua independência de fato reconhecida por parte da Inglaterra. Tendo o Brasil se tornado independente, passamos então à Constituição. Era necessário que o Brasil tivesse uma carta constituinte, né, uma carta magna que regesse o país. Então nós vamos ter a outorga da Constituição. Após a emancipação política do Brasil, o Império foi instalado e em 1824 foi outorgada a primeira Constituição desse nascente país. Essa Constituição ela tinha como características o voto censitário. A Constituição de 1824 instituiu o voto censitário, determinado pela renda do eleitor. Você tem lá na nossa apostila, você tem um quadro verde bonito que você pode consultar sobre o voto censitário, e você vai ver que para você ser eleitor, você tinha que ter uma renda anual pré-determinada. Para você ser eleito deputado, você tinha que ter uma renda maior. Para você ser eleito senador, você tinha que ter uma renda maior ainda. Então, isso foi uma das revoluções que aconteceram após a Revolução Francesa. Até a Revolução Francesa, você tinha privilégios por nascimento. A partir da Revolução Francesa, você passa a ter privilégios por dinheiro, por riqueza. Quanto mais rico você é, mais privilégios você tem. E a nossa Constituição acompanhava, deixar isso bem claro, acompanhava o que já acontecia na Europa desde o final do século XVIII. Certo? Deixar isso bem claro. O voto censitário não é uma invenção de Dom Pedro I. A gente lembra que houve aquela rusga de Dom Pedro I com os constituintes, ele convoca uma assembleia, depois ele mesmo dissolve essa assembleia, porque ele não gosta da Constituição que eles estão fazendo. Lembra que a gente falou em sala de aula, né, do meu ponto de vista, que eu não entendo que Dom Pedro fez isso com más intenções, mas sim porque de fato ele não confiava naquela elite brasileira que queria dominar o país. Então ele preferia uma Constituição onde ele tivesse poderes para gerir o país e garantir que aqueles privilégios daquela elite não fossem mantidos. Uma coisa que Dom Pedro não gostava, por exemplo, e que era a intenção dele acabar no Brasil, era a escravidão. E aquela elite que queria o poder jamais concordaria com o fim da escravidão. Então Dom Pedro faz isso. Um detalhe importante, as monarquias absolutistas, elas não tinham Constituição. Então, somente o fato de Dom Pedro já colocar o Brasil como um país subordinado a uma Constituição, já coloca Dom Pedro num patamar de não ser um imperador, um rei absolutista nos moldes antigos da Europa. Ele já vai ali um passo para a modernidade, submetendo-se a uma Constituição. Claro que essa Constituição foi feita muito aos seus moldes, né? Aquilo que ele pensava ser o melhor, mas havia sim uma Constituição. Essa Constituição trazia o poder moderador. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Então essa Constituição vai ter lá o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Além desses três, vai haver um poder moderador que é exercido pelo próprio imperador. Ou seja, o imperador teria plenos poderes para, caso necessário, intervir em qualquer um dos outros três poderes e fazer ali as mudanças que ele achasse cabíveis. Então ele é que nomearia o presidente do Conselho de Ministros, não seria o parlamento que faria isso, seria ele próprio como imperador. Enfim, ele teria autonomia para administrar o país propriamente dito, certo? E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre o Império Brasileiro. Quais eram as características do Império Brasileiro? O Império Brasileiro era uma monarquia centralizada,
O modelo político brasileiro adotado na maior parte do século XIX caracterizava-se como uma monarquia centralizada em torno da figura do imperador. Nós tínhamos esse poder moderador, que era uma característica que dava ao imperador poderes realmente para administrar o país. O poder moderador era considerado a chave de toda a organização política, delegado privativamente ao imperador. Nenhum outro teria esse poder, senão o próprio imperador. Lembre-se que quando nós estudamos ali o período regencial, uma das coisas que nós falamos é justamente isso, que quando inicia-se o período regencial, aquele período que vai entre o primeiro e o segundo reinados, ou seja, entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, ali o período regencial, em que o Brasil foi governado por regentes, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Então, durante esse período, o que eles fizeram? Extinguiram o poder moderador, porque esse poder moderador só seria exercido pelo imperador. E a Constituição outorgada, a Constituição de 1824, foi outorgada pelo imperador, estabelecendo as bases legais do nosso país. Diferença entre outorgada e promulgada. Outorgada, canetaço. O imperador vai lá, dá um canetaço e está valendo. A partir de agora é essa a nossa Constituição. Constituição promulgada é aquela votada por uma assembleia, instituída para esse fim e tal, que não foi o caso dessa Constituição. Certo? Estamos chegando ao final da nossa aula. Resistências e revoltas. Nós tivemos então a dissolução da Assembleia Constituinte. A dissolução da Assembleia Constituinte e a outorga da Carta de 1824 acirraram os ânimos, principalmente em Pernambuco. Então nós vamos ter ali algumas revoltas por causa disso. Nós temos a insatisfação com a centralização, o que incomodava os pernambucanos, principalmente, assim como os membros da elite de outras províncias dos atuais Nordeste e Norte, era a falta de autonomia em decorrência da opção de Dom Pedro por um regime centralizado a partir do Rio de Janeiro. Enquanto as províncias queriam mais autonomia, queriam ali decidir as suas próprias questões, Dom Pedro I mantinha o poder centralizado nele. Como eu digo, ele não confiava nessas elites que queriam se autogovernar. E isso trouxe sérios problemas políticos para Dom Pedro. Tivemos então a Confederação do Equador, e a política autoritária de Dom Pedro I ocasionou a Confederação do Equador, uma revolta contra o governo central, na figura aí do Frei Caneca, um dos líderes da Confederação do Equador. Frei Caneca, que foi então fuzilado após essa revolta aí que proclamou a Confederação do Equador. Bom, economia e sociedade no período colonial, nós temos aqui uma tabelinha para ajudar você nos seus estudos. Então temos aspectos e características. Quanto à economia, a cana-de-açúcar foi um dos elementos importantes da economia na América Portuguesa no século XVI. Mão de obra, baseada, entre outros fatores, na mão de obra de pessoas escravizadas. E resistência, diferentes motivos, como os ocorridos em Minas Gerais, diferentes movimentos, como os ocorridos em Minas Gerais e na Bahia, no século XVIII, explicitam que houve resistência à dominação portuguesa. Então, o Brasil, de fato, nunca aceitou a dominação portuguesa e vários movimentos antecederam a independência do Brasil. Ok? Legado do período colonial e imperial. Nós tivemos uma herança política. O período imperial deixou um legado político complexo, com instituições e práticas que influenciaram o desenvolvimento do Brasil como nação independente. Tivemos também uma formação cultural. A abertura dos portos e a chegada de viajantes estrangeiros contribuíram para a formação da identidade cultural brasileira, ampliando o conhecimento sobre a América. E, obviamente, questões sociais. A economia baseada na escravidão e as desigualdades sociais do período colonial e imperial deixaram marcas profundas na sociedade brasileira que persistem até hoje, certo? Então aí são questões que nós temos até os dias de hoje, questões raciais, desigualdades sociais, as periferias, hoje chamadas de comunidades, mas nós temos diversas favelas que já se iniciaram naquele período colonial e imperial do Brasil. Então temos várias situações aí que nós podemos analisar, ok? Então é isso, pessoal. Terminamos a nossa aula de hoje, terminamos aqui a nossa revisão. Espero que essa aula seja útil para você. Nós temos a nossa prova bimestral, então, por favor, estude, utilize essa aula não somente como fonte de estudo, mas não somente como fonte para a prova, mas como fonte de estudo para a prova. Então pega esse conteúdo que nós falamos aqui, falamos sobre Constituição, vai lá para a sua apostila, vai lá para o seu livro, revê o conteúdo de Constituição. Falamos sobre
a vinda da família real, vai lá no seu livro, na sua apostila, vê o que tem lá sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil, tudo isso, ok? Gente, foi um prazer novamente falar com vocês, conversar com vocês, espero que essa aula seja útil para vocês. Um forte abraço a todos, obrigado, e não se esquece, né, de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, e isso vai nos motivar a fazer novos vídeos, ok? Então, faz isso também, não custa, tá? Se bem que esse canal não tem fins lucrativos, vamos dizer assim, a gente não tem remuneração, não tem nada, nem é esse o objetivo, mas é legal ver que vocês estão curtindo, que vocês estão gostando e que vocês estão acompanhando as aulas que a gente coloca aqui. Valeu? Um abraço, galera. Até mais.